Quando a vida faz nascer um mês de outubro, eu descubro uma graça bem maior, que me faz voltar no tempo e ser menino, e ao som do sino ver a vida amanhecer, ver o povo em procissão tomando as ruas, anunciando que é Sírio outra vez, que a rainha da Amazônia vem chegando, vem navegando pelas ruas de Belém. Corda que avança, o corpo cansa, só pra alma descansar. E o meu olhar chorando ver o teu olhar em mim. Tão pequenina na berlinda, segues a recolher flores e amores que o teu povo quer te dar. Ó Virgem Santa, teu povo canta. Senhora de Nazaré, tu és rainha e tens no manto as cores do açaí, soberana e tão humana, tão mulher, tão mãe de Deus, nossa raça, nosso sangue, descendência que acolheu o mistério encarnado, continuas revelando, e por isso hoje é Sírio outra vez. Ó Virgem Santa, teu povo canta. Senhora de Nazaré, tu és rainha e tens no manto as cores do açaí. Quando a vida faz nascer um mês de outubro, muito boa noite. Com muita alegria que nós começamos o programa Direção Espiritual, lembrando que outubro é mês mariano no Brasil. Celebramos Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia, a Senhora do povo paraense, como é conhecida carinhosamente pelo povo que mora por lá, a Nazinha, Nossa Senhora de Nazaré, que reúne a maior procissão religiosa do mundo, o Sírio, que se você não tiver tido ainda a oportunidade de conhecer, valeria a pena colocar aí nos seus projetos futuros. O Sírio de Nazaré é um encontro de todos os que creem, ainda que não creem nela, sim, porque a festa é tão grande, a festa é tão bonita, que às vezes a pessoa vai pela curiosidade, e aí se depara com o mistério da Mãe de Deus e é imediatamente arrebatado por ela. Eu me lembro que quando vi o Sírio pela primeira vez, eu chorava como se fosse um menino. Tanto é que esta música que eu compus foi logo depois de ver a experiência de viver o Sírio de Nazaré.
Eu estava em Candeias, no interior da Bahia. Era mês de fevereiro, estava passando a procissão de Nossa Senhora das Candeias. Naquela época eu não ficava em hotel, ficava na casa de quem estava organizando o show. Eu estava esperando a hora de ir para o lugar onde seria o show. Aí de repente eu vi um pequeno movimento de pessoas passando pela rua. E quando eu saí na sacada, era um apartamento que tinha uma sacada. Quando eu saí ali, fiquei diante de uma pequena procissão de Nossa Senhora das Candeias. Eu tinha vivido a experiência do Círio em outubro, e até então não sabia dizer o que ele tinha significado no meu coração. Aquela procissão imensa, todos os simbolismos do Círio de Nazaré, que são riquíssimos, a corda, a berlinda, as casinhas de Miriti, tudo aquilo havia me tocado muito, e sobretudo a expressão do povo durante aquela procissão. A expressão facial, as mãos, os pés, tudo aquilo naquele povo me comovia, porque era uma explosão de fé simples. Eu tinha acabado de sair do meu mestrado, estava cheio de teologia para dar e vender. E de repente me deparei com um acontecimento simples, devocional, que me fez esquecer toda a teologia que eu havia estudado. Que o mistério é assim. Quando nós ficamos diante de algo que é verdadeiramente divino, as nossas convicções racionais se calam. Por isso, a verdadeira experiência religiosa é descanso. Porque o tempo todo nós estamos movidos pela razão. A própria compreensão de que nós estamos aqui é racional. Eu sei que eu estou no convento Santa Clara, gravando o programa Direção Espiritual. E estar consciente o tempo todo do que fazemos, de onde estamos, é essencial para a gente viver bem, mas também é cansativo. Por isso o ser humano, mesmo os que não creem em Deus, precisam de experiências de breves esquecimentos do tempo, do espaço, que é aquilo que nós chamamos de êxtase. Dentro do contexto religioso, chamamos de êxtase espiritual, que não é provocado por drogas, não é provocado por álcool, por substâncias ilícitas, não. A própria oração, quando bem feita, produz-nos o êxtase espiritual. E naquele momento eu desfrutava justamente de um êxtase espiritual. Era como se eu tivesse perdido a capacidade de perceber o tempo e o espaço. Não é sem motivo que nós temos duas definições de tempo dentro da filosofia. Cronos, que é o tempo que nós percebemos, que é o que nos cansa, que é o que nos envelhece. Tanto é que teve até uma linha de cosmético que muito inteligentemente chamou um creme anti-rugas de Cronos. Não sei nem se existe mais. Mas também você já ouviu falar, porque aqui na Canção Nova tem muito, do Kairos. Kairos quer dizer o tempo que não percebemos, que não passa, que não termina. Então nós somos experiência cronológica e podemos criar de vez em quando a experiência kairótica, que é quando nós não temos o peso do tempo cronológico. E lá na Canção Nova, quantas vezes nós já experimentamos isso? Com aquele centro de evangelização lotado. Como foi lindo ver no PHN, foi deste ano ou foi do ano passado? Uma experiência linda, uma das maiores concentrações de pessoas que a Canção Nova fez ao longo de sua história. Quando aqueles jovens rezavam, quando aqueles jovens cantavam, você estava diante de uma experiência de Kairos, de um tempo que não passa. Agora, há pouco tempo, o nosso querido Frei Gilson reuniu uma multidão para celebrar o encerramento
da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Quando aquele povo reza de madrugada com o Frei Gilson, eles não estão preocupados, as pessoas não estão preocupadas com o horário que vão acordar, se vão dormir pouco ou não. Durante os 40 dias fazem religiosamente o sacrifício de acordar às 3:30 da manhã, porque querem o Kairos, querem descansar o espírito. O Círio de Nazaré foi para mim isso, uma experiência que eu esqueci do tempo e do espaço. Tanto é que eu coloquei esta frase na música: corda que avança, o corpo cansa, só para a alma descansar. Sim, para quem já foi presenciar o Círio de Nazaré, quando a corda passa, aquele movimento de vai e vem, parece que de fato estão velejando, porque parece que tem uma vida própria ali. Aquela multidão, todos tentando segurar na corda, faz com que ela tenha um movimento de vai e vem, vai para frente, vai para trás, vem para o lado. É lindo. E a berlinda está atrelada àquela corda por um motivo simbólico. Sabe por quê? No passado, quando Belém ainda não tinha pavimentação das ruas, a berlinda precisava ser amarrada numa corda, porque atolava. Era muito barro nas ruas. Belém chove todo dia. Quando o Círio começou, Belém era uma cidade ainda rural, tinha ainda um aspecto rural, ruas não pavimentadas. Então, se quisesse fazer a berlinda chegar ao seu destino, precisavam amarrá-la numa corda, e o povo ajudava a puxar, para que ela pudesse chegar. Tudo bem, a cidade foi pavimentada, não se precisa mais, era só colocar em cima de um andor com rodas, e ela chegaria até o seu destino. Mas não, quiseram manter o simbolismo da corda, porque no cansaço daquela corda, muitas almas descansam. É isso que faz muitos romeiros saírem a pé do interior de Minas Gerais para chegar à Aparecida. Cansam o corpo para descansar a alma. Está vendo como a espiritualidade também é física? Ela engloba o que é Cronos, o corpo, o lugar do tempo, o lugar do cansaço. Quando eu quero rezar, eu preparo o meu corpo, eu paro uma hora do meu tempo, do meu Cronos, para eu entrar no Kairos, porque senão eu não suporto a vida. Quem vive somente de Cronos, morre antes da hora. Quando eu escuto uma boa música, por exemplo, eu estou na fase agora da música instrumental. Passo horas ouvindo música clássica, música instrumental, temas de filmes, composições bonitas. Ali eu esqueço que o tempo existe. Eu descanso a minha alma, eu rezo. Eu fico diante de Deus que está em mim. Quando eu compus a música foi justamente porque eu experimentei, naquela procissão pequenininha, lá em Candeias, na Bahia. Eu me recordei de tudo o que havia vivido em Belém do Pará, no mês de outubro, alguns meses antes daquela experiência. E ali naquela varanda mesmo eu compus a música Círio outra vez. E eu tenho, sem nenhuma vaidade, porque nós nem sabemos por que as músicas nos escolhem, por que os temas nos escolhem, né? Quando a gente compõe uma música, nós não fazemos ideia do que ela vai se tornar. Quando eu compus a música Humano Amor de Deus, para falar da dor de minha amiga Adriana Arides, que estava desolado, um casamento marcado e tudo se desfez alguns meses antes. Eu compus para ela Humano Amor de Deus. Quando os meus sonhos vi desmoronar,
me trouxeste outros para recomeçar. Hoje é uma das músicas minhas mais queridas pelo povo. Então, quando a gente compõe uma música, nós não sabemos do que ela será capaz. E quando eu compus Sírio outra vez, despretensiosamente eu fiz uma homenagem ao povo do Pará. Mal sabia eu que eu estava compondo uma das músicas mais importantes da minha vida. Porque o meu povo paraense, povo que eu amo, estado que eu tenho um enorme prazer de dizer, ali eu me sinto em casa, pela maneira como aquele povo me ama e me acolhe. Aquele povo paraense assumiu a música sírio outra vez quase que como um hino do sírio. É difícil hoje, quando começam as festividades do sírio, esta música não ser tocada, e eu nem posso dizer mais que ela é minha. Um dia eu fiz, hoje ela é do povo paraense. Eu me lembro que logo quando alguém, eu contei para um amigo meu, fiz uma música para o sírio, vou cantá-la para você. Depois ele me mandou um recado, por favor, eles estão gravando um disco que será para o Sírio de Nazaré, manda sua música, quem sabe ela entra. Ela entrou, fui convidado para ir lá cantar, e desde então ela se tornou muito querida ao coração do povo paraense. E eu me lembro que logo em seguida eu fui receber uma homenagem lá na Assembleia Paraense, dos deputados, o governador. E no discurso daquele que me entregou a medalha foi bonito, porque eles disseram assim, foi preciso que um mineiro viesse aqui, vivesse a nossa festa e descrevesse para nós o que é que nós sentimos quando nós vemos a imagem em cima do andor. Em cima daquele andor está uma berlinda. E o mistério ali se estabelece. Nós vamos atrás de Nossa Senhora, sabe por quê? Porque ela tem o seu filho ao colo. Não existe devoção a Nossa Senhora desvinculada de Jesus. Porque se houvesse, seria heresia. Ela carrega nos braços o nosso Salvador. Ela não nos salva. Quem nos salva é o Filho dela. Mas ela nos conduz pela mão para chegarmos ao seu Filho Jesus. O Sírio de Nazaré nos ensina que Nossa Senhora já é pequenininha dentro da berlinda. A multidão é imensa, mas a imagem é pequenina. Eu tenho 2 réplicas idênticas na minha casa. E o mistério está ali. O menino não mede mais que 6, 7 centímetros. É por causa dele que a gente vai. É atrás daquele menino que a gente anda. Só que naquele momento ele está sob o cuidado da mãe dele. E isso tem uma representatividade lindíssima dentro do cristianismo. Maria foi a escolhida para ser a guardiã da infância de Jesus. Maria foi escolhida para educar a humanidade de seu filho Jesus. Deus não escolheria qualquer mulher. E o Sírio de Nazaré nos recorda que quem leva o menino nos braços é uma menina. Sim, que Maria era muito jovem também. Naquele tempo casava-se muito jovem. Nossa Senhora foi escolhida ainda menina, criança, no ventre de sua mãe, para ser aquela que guardaria a infância de Jesus, que faria de tudo para que ele fosse um menino bem educado, bem preparado para a missão que ele teria depois. Por isso é tão lindo ter devoção mariana, porque você não esquece em nenhum momento que o seu Salvador é Jesus, mas você reverencia aquela que nos trouxe a salvação. Ela não é uma mulher qualquer, ela é a mãe de Deus. Ela é a mãe de Deus na sua totalidade. Sim, e o povo de Belém sabe disso com muita propriedade.
O Círio de Nazaré é para nós uma aula de teologia, uma aula de sociologia, uma aula de antropologia cristã, porque ali todas as diferenças estão reunidas e são convidadas a viverem a procissão. Ninguém está excluído. Tanto é que durante o Círio é lindo ver os evangélicos à beira da procissão servindo água para o católico que está andando na procissão. É um momento em que todas as religiões se reúnem. Nossa Senhora consegue fazer isso, mas o mistério está ali, no colo dela. É o menino que nos salva. Por isso, minha gente, nós precisamos tanto construir no nosso dia a dia as experiências de Kairos. Onde é que você tem descansado o seu espírito? O que você tem feito como experiência religiosa? Você tem tido o seu tempo diante de Deus? E quando digo diante, não é fora de você, é dentro. Ficar diante de si. Ou você tem vivido o adoecimento excessivo da cronologia? O ser humano, quando perde o referencial de eternidade, quando ele perde o cultivo por aquilo que descansa o nosso espírito, ele adoece, ele perde o brilho, ele perde a alegria. Às vezes a vida da gente não está muito bonita, é porque está nos faltando o espaço de cultivo para a vida cairótica. Um espaço reservado para a vida cairótica. Às vezes nós temos cronologia demais, Kairos de menos. Construa no seu dia a dia. Aproveite que nós estamos entrando neste mês de outubro, que é tão místico para nós brasileiros, por causa de duas festas importantes. Na semana que vem falaremos de Nossa Senhora Aparecida. Hoje estamos abrindo o mês falando de Nossa Senhora de Nazaré. Vamos buscar o descanso espiritual para que nós tenhamos condições de viver melhor a vida no tempo em que nós estamos. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nazaré, desça sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Soberana, tão humana, tão mulher, tão mãe de Deus, nossa raça, nosso sangue, descendência que acolheu o mistério encarnado, continuas revelando, e por isso hoje é Círio outra vez. Ó Virgem Santa, teu povo canta, Senhora de Nazaré, tu és rainha e tens no manto as cores do açaí. Ó Virgem Santa, teu povo canta, Senhora de Nazaré, tu és rainha e tens no manto as cores no açaí. Quando a vida faz nascer o mês de outubro,